Olá pessoal, professor Gustavo aqui e nesse vídeo a gente vai responder a seguinte pergunta: o que afinal é o subúrbio carioca? Essa pergunta costuma vir para mim sempre acompanhada de uma outra, que diz assim: Gustavo, fulano de tal falou que eu sou suburbano, mas ele mora no bairro A, ou no bairro B, ou no bairro C. Ele pode dizer que eu sou suburbano? Essa resposta eu vou deixar para o final. Mas a definição do que é o subúrbio carioca vai vir ao longo do vídeo, onde eu vou levantar um pouco do que o senso comum, nossos amigos, nossa família falam que é subúrbio ou que a gente vê na televisão. Eu vou falar um pouco sobre os principais conceitos de subúrbio carioca que foram surgindo ao longo do tempo. Vou marcar alguns fatos importantes na construção desse espaço suburbano e em seguida eu respondo essa última pergunta, ok? Então, para me ajudar, eu tenho 3 materiais aqui. Eu tenho esse livro aqui do finado professor Nelson, que me deu aula lá na UF, chama O Rapto Ideológico da Categoria de Subúrbio. Excelente leitura, é um livro gostoso de se ler. 150 anos do subúrbio carioca, que foi também do professor Nelson, organizado junto com o professor Márcio Pignon, também lá da UF. E também, assim, ele é legal que ele traz casos de alguns bairros. Tem um capítulo maravilhoso sobre Quintino, que mostra como a linha do trem cria 2 bairros diferentes praticamente, né? Não juridicamente, mas pela percepção das pessoas. E um sobre a construção de Marechal Hermes também, que é maravilhoso. E o classicão, que é a evolução urbana do Rio de Janeiro, do Maurício de Abreu. Então, vamos lá. O que o senso comum costuma dizer sobre o subúrbio? Uma das primeiras definições que eu ouvi da minha família, que tinha uma frase maravilhosa que era: se o trem passa perto da sua casa, você mora mal e você é suburbano. Então, na verdade, a gente vai ver que o trem ele tem sim uma associação com o subúrbio, mas não é tão simples assim, a definição é um pouco mais profunda. Mas também tem definições como: se você não mora no centro nem na zona sul, você mora mal, você mora longe, você mora no subúrbio, o que nem sempre vai ser verdade. Também a gente vai ver a definição como os bairros pobres, sem infraestrutura, sem equipamentos urbanos, para onde é empurrada a classe trabalhadora. Essa definição ela é correta, mas ela não explica a totalidade do que é o espaço suburbano. Ela explica em parte apenas. Tem uma outra, que é um pouco complementar a essa, que o subúrbio ele vai ser o lugar da amenidade, da tranquilidade, da suavidade, proporcionada pela distância do centro caótico. E muitas vezes ela vai ser aproveitada por uma classe média alta, que quer fugir um pouco daquela confusão da cidade, um centro cheio, geralmente poluído, com atividades às vezes perigosas, como o tráfico de drogas, às vezes a prostituição, por aí vai, tá? E tem uma definição levantada do senso comum, que eu li no livro do professor Nelson, foi feita por Carlos Santos e Olga Braustan, que divide a cidade em 4 espaços. Ela é no mínimo divertida, que vai dizer que o bonde cria a zona sul, o bonde que vai no sentido sul, saindo do centro no sentido sul no século XIX. Ele cria a zona sul, o espaço do estilo de vida moderno. O bonde que vai para norte, ele vai afirmar uma classe média tradicionalista, que seria aí o que a gente conhece hoje por São Cristóvão, Tijuca e alguns arredores dali. O centro da cidade é o espaço da aglomeração e da convergência, as pessoas convergem para o centro. E o trem forma o subúrbio, o espaço da pobreza. Uma outra definição que ela é muitas vezes confundida é a de periferia. Mas assim, a palavra periferia, ela significa algo que está ao redor de um centro e que depende desse centro, está de alguma forma subordinada a esse centro e que é explorada por esse centro. Então, periferia, para usar como sinônimo de subúrbio é complicado, porque periferia você pode usar em muitas escalas. Você pode dizer, por exemplo, que os países que desfrutam de poder político, poder econômico, poder militar, de pujança, de prosperidade econômica, de liberdade, de produção de conhecimento, eles são os países centrais. Você pode falar de Estados Unidos, França, Japão, Alemanha, Austrália. Você pode dizer que há países periféricos. Se você for para Camboja, Quênia, uma série de países aí que passam por muita dificuldade. E que entre centro e periferia existe uma relação de dependência e exploração. A periferia depende do centro e o centro explora essa fragilidade da sua periferia. Isso também acontece na cidade. O subúrbio ele pode ser entendido como uma espécie de periferia? Até pode, mas se você tem, por exemplo, uma favela no centro da cidade, ela não está no subúrbio, mas ela é uma periferia.
Então a periferia ela é muito mais uma coisa que está na essência do que na localização, certo? Bom, então vamos lá. Evolução do conceito. O subúrbio ele já foi conhecido como um ponto médio entre o rural e o urbano. Ou seja, isso está muito ligado a uma mentalidade de que o campo é inferior e dependente da cidade. Então o subúrbio ele ainda não é campo, mas ele também não é o urbano, ele não é o progresso urbano. E ele vai acabar sendo entendido como os arredores da cidade. Ele está fora dos muros da cidade, mas ele está mais perto da cidade do que o campo. Então a tradição das classes mais abastadas de ter uma casa de campo, uma casa para veraneio, ela vai vir muitas vezes para o subúrbio. Então a gente pode entender hoje em dia que, por exemplo, São Cristóvão já foi um subúrbio do centro do Rio de Janeiro, ou que Botafogo já foi um subúrbio do Rio de Janeiro, onde as classes dominantes ali morando no centro já tiveram suas casas de veraneio, então já foi ali o subúrbio, né? Mas aí entra muito mais com uma definição do subúrbio como espaço de amenidade, certo? Então, assim, também tem a de cercanias, né? O subúrbio é a cercania da cidade, ele está subordinado à cidade, subordinado à urbe, subúrbio, né? Subordinado em termos jurídicos, políticos, econômicos e culturais. Tem uma que ela traz uma qualidade bem interessante, mas que ela não abarca todo o subúrbio, que é os bairros ferroviários e populares, desprestigiados tanto do ponto de vista social quanto do poder público. Bom, então a gente pode ver uma ausência do poder público no subúrbio, sim, a gente pode ver um desprestígio também social, e os bairros ferroviários populares, eles integram o subúrbio, mas você entra em algumas questões como Jacarepaguá ou Valqueire, né? Eles são subúrbio, embora não estejam diretamente atendidos pelo trem. Mas, assim, eles têm os seus meios de se integrar ao trem. Bom, eu gosto muito dessa definição de que o subúrbio ele é um conceito ideológico. Ele está a serviço da segregação socioespacial das classes sociais no Rio de Janeiro. Então, o subúrbio, hoje em dia, ele quase não é usado com esse conceito de cercanias da cidade, o espaço da amenidade. O subúrbio ele é utilizado como aquele espaço para onde deve ser levada a classe trabalhadora. Qualquer remoção, né, eu falei sobre remoção no vídeo das Olimpíadas, qualquer remoção que a gente vê a população que está no espaço que vai ser aproveitado por um investimento privado, né, e às vezes público-privado, ela sendo afastada para o subúrbio. Então é o lugar para onde é arrastada a classe trabalhadora. Então a segregação socioespacial. Segregação, separação, socio-sociedade, espacial, espaço. Então, a separação da sociedade no espaço geográfico da cidade. E a gente também pode falar que o subúrbio ele vai ser a cidade dormitório, enquanto o restante da cidade vai ser a cidade monumento. Pensa nas obras das Olimpíadas, onde hoje em dia são os dormitórios e onde estão os monumentos da cidade. Bom, então a gente tem que ver então quando o subúrbio ele deixa de ser essa realidade bucólica das cercanias e ele passa a ser esse espaço de segregação para a classe trabalhadora. Para a gente ter uma ideia, assim, alguns fatos interessantes, Carlota Joaquina, em 1810, ela vai viver em Inhaúma, numa freguesia de Inhaúma, que depois vai passar a ser chamada de Engenho da Rainha. Dom Pedro e Dona Leopoldina viviam em Santa Cruz. Então, assim, né, que são subúrbios bastante desprestigiados na atualidade e que já foram esse lugar da amenidade, da distância, dessa loucura de um centro urbano, né? E aí a gente vai ter em 1868 as primeiras linhas de bonde que vão possibilitar que esse subúrbio ele seja ocupado. Então a gente vai ter a linha que vai para a Zona Sul, né, que ela vai para Glória, Botafogo, e a gente vai ter uma linha mais para norte, que vai para São Cristóvão, né? E aí, no caso, esses dois, tanto esse eixo sul quanto esse eixo norte, eles vão ser um pouco diferentes do que são hoje em dia, né? Se você no final do século XIX oferecesse terrenos em Botafogo e em São Cristóvão, qualquer um preferiria em São Cristóvão. Era onde vivia a família real, tinha um abastecimento de água, tinha um sistema de esgoto muito melhor que Botafogo. Agora, essa cultura de praia, de morar perto do oceano, ela vai ganhar muito valor no finalzinho do século XIX para o início do século XX. Porque antes a praia era o lugar dos pescadores, a praia era o lugar por onde chegavam os barcos, então não era bem-vindo, né? O bronzeado ele não era bem-vindo, era de onde vinham os ventos, que a gente que as pessoas tinham uma série de superstições também.
Então a gente vai ter, né, no final do século XIX, só com essa cultura de morar perto do oceano como algo bom, ameno e prazeroso, a saída da família imperial de São Cristóvão. A gente também vai ter a questão da proximidade de São Cristóvão do Porto, e o Porto nunca foi um lugar bem visto, porque era um lugar onde chegam os estrangeiros, onde chegam doenças, onde você tem um trânsito muito grande de pessoas, onde você pode ter prostituição e por aí vai. Então nunca foi um lugar considerado muito seguro. A industrialização em São Cristóvão também afastou a população que tinha condições de se afastar de lá, porque também a fábrica ela é barulhenta, ela vai atrair uma massa muito grande de pessoas, ela vai gerar poluição, vão ser grandes quarteirões dedicados apenas à indústria, o que traz uma degradação àquela valorização que as classes de maior poder aquisitivo buscam, certo? Para vocês terem uma ideia, em 1884, Londres e Rio de Janeiro tinham títulos bastante complicados. Londres era conhecida como a cidade da noite apavorante. Rio de Janeiro não ficava muito atrás, que era conhecido como túmulo do estrangeiro. Acho que é até pior, inclusive. Né? E para vocês terem uma ideia, mais um causo, né? O bonde ele vai chegar em Copacabana em 1892, sob muitos protestos. Copacabana era um espaço considerado cheio de dunas, baixos cursos de rio, era considerado um espaço indomável, precisava fazer túnel, era tipo o fim do mundo. Mas depois vai chegar Ipanema, Leblon, e hoje em dia são áreas prestigiadas da cidade. Então elas se encaixavam na época no subúrbio enquanto aquela cercania amena. Mas hoje em dia elas não se encaixam no local da classe trabalhadora, no espaço da classe trabalhadora, desprestigiada. Então, falando agora desse subúrbio ferroviário, mais voltado para a classe trabalhadora, a gente tem, em 1859, uma estação de trem sendo construída em Cascadura, em 1861 sendo construída no Engenho Novo, que eram freguesias rurais, mas que já tinham uma conexão com o centro. Né? Então, Cascadura já dava sinais ali de uma urbanização incipiente. Né? E tem uma crônica sobre o trem de Noronha a Santos, e essa crônica, eu vou deixar aqui, né? Ela é de 1896, e diz assim: a crise de transporte não ficou circunscrita ao bonde. Nos trens de subúrbios, constituía já naquela época verdadeiro martírio viajar pela manhã ou à tarde. O povo acotovelava-se nas estações principais, debatendo-se em horas de maior afluência de passageiros, como se fosse um bando de lutadores ofegantes para alcançar um lugar no trem, onde se apinhava gente de toda casta. Qualquer semelhança com os dias atuais é mera coincidência, descontando aí uma certa dose de preconceito do autor. Bom, as principais reformas urbanas do início do século XX foram baseadas na reforma Haussmann, de Paris, que visava uma revitalização do centro, que o centro ele fosse um espaço de ruas largas, de boulevards, de praças, de prédios imponentes, e de uma remoção dessa população de classe trabalhadora para os subúrbios. Em Paris foi feito com um pouco mais de dignidade, com bastante mais dignidade do que foi feito no Brasil. E as classes médias e médias altas também iam para os subúrbios em busca de amenidades. Obviamente não compartilhavam os mesmos espaços no subúrbio. Mas tem uma fala do Lefebvre, que eu vou deixar linkada aqui também, que vai fazer uma crítica a esse modelo, que vai dizer que com a suburbanização principia um processo que descentraliza a cidade. Afastado da cidade, o proletariado acabará de perder os sentidos da obra. Afastados os locais de produção disponível para empresas esparsas a partir de um setor do habitat, o proletariado deixará se esfumar em sua consciência e capacidade criadora. A consciência urbana vai se dissipar. Então você espalha aqueles trabalhadores que poderiam se mobilizar, que poderiam se organizar, você espalha eles pela cidade, você afasta do local de produção. É uma crítica. Então, mas gravem essa expressão, subúrbio ele se torna o habitat do trabalhador. Bom, uma vez que ele se torna o habitat do trabalhador, a gente vai ver no Rio de Janeiro uma questão que esse habitat do trabalhador, da classe trabalhadora, ele vai ser sempre esquecido, sempre relegado. Enquanto a gente vai ter as principais melhorias, a construção da cidade-monumento no centro e nesses que eram os subúrbios de cercania, que hoje em dia não são nem mais chamados de subúrbio,
vão receber também grandes investimentos. A gente pode falar da Zona Sul do Rio de Janeiro, o caso da Barra vem logo mais. Né? O caso da Zona Sul do Rio de Janeiro. Então a gente vai ter já uma segregação, muitas vezes, que ela vai estar ligada por políticas públicas, certo? Nesse caso eu super recomendo também que vocês leiam, né, nesse livro aqui do professor Nelson, se quiserem que eu faça um vídeo falando sobre Marechal Hermes, eu faço, que fala sobre como foi a construção de um bairro proletário digno em Marechal Hermes. Então é também um texto fantástico. Então, todas as reformas, a gente pode falar da Reforma Passos, das reformas feitas por Carlos Sampaio, do Plano Agache, que segundo Lima Barreto criou 2 rios, um rio europeu e um rio indígena. Né? Assim, descontando também todo o eurocentrismo, toda a valorização da Europa e a desvalorização dos povos originários, dos povos nativos do Brasil, mas já mostra um pouco sobre como existe uma segregação no Rio de Janeiro. Então, todas essas obras de benefício, seja no centro, nos seus principais arredores ou nas zonas mais abastadas, ela vai gerar uma remoção da população de classe trabalhadora e da população de mais baixo poder aquisitivo de lá para os subúrbios. Seja para morar nos subúrbios em habitações regulares, ou seja para morar nas favelas, visto que regular uma residência, um imóvel, ou construir de forma regular é muito difícil, muito custoso na cidade, sempre foi. Então, parte da população vai ter a necessidade de ocupar esses espaços considerados favelas. E a gente também vai ter as várias vilas operárias e conjuntos habitacionais criados, né, na cidade. Então, como um conjunto habitacional, a gente pode citar a Vila Kennedy, em Bangu, e como as favelas, a gente pode falar das favelas, né, em torno da área industrial no Jacarezinho, por exemplo. Certo? E quando a gente vai falar, então, né, chegar ao caso da Barra da Tijuca, né? Gustavo, a Barra da Tijuca é subúrbio? No caso, a Barra da Tijuca, ela se enquadraria nesse subúrbio do estilo americano, da classe média alta, da classe média, que vai para lá num lugar mais afastado do centro, uma vida à beira-mar, um outro estilo, e seria um subúrbio de alto poder aquisitivo. Né? E, portanto, não é chamado de subúrbio, até porque é um local que atrai investimentos públicos. A gente vê nas Olimpíadas como a Barra atraiu investimentos públicos, como no próprio início da ocupação da Barra da Tijuca, entre as décadas de 70, mais ou menos, e com um boom na década de 80, se construiu a Autoestrada Lagoa Barra, que foi um investimento público altíssimo para propiciar essa ocupação e beneficiar as construtoras, a especulação imobiliária, né, ali na Barra da Tijuca. Então ela não compartilha da mesma lógica que os bairros abandonados pelo poder público, certo? Então, no livro do professor Nelson, ele vai falar um pouco sobre como a Barra ela é uma fratura nesse conceito, né? Porque ela vai mostrar que o que define o subúrbio não é a posição, mas é o padrão, é como o Estado, é como o capital, como a população se relacionam com o espaço, certo? E isso vai concretizar um pouco de um padrão que se observa nas grandes cidades da América Latina, que é o seguinte, a gente vai ter as classes altas vivendo no centro até 1850, de 1850 a 1930 a ocupação desses subúrbios imediatos mais a menos, e de 1930 a 1970 essa expulsão da população da classe trabalhadora em direção aos subúrbios. E aí entra o Gustavo, quem mora na Barra, quem mora na Tijuca, pode dizer que eu sou suburbano? E a minha resposta é, a pessoa te chama de suburbano para te ofender? Isso é errado de tantas formas que nem interessa se a pessoa mora ou não no subúrbio. Porque isso está te desvalorizando enquanto integrante de uma classe trabalhadora. Isso está te ofendendo numa coisa que não depende de você, mas que depende de políticas públicas. Né? Isso está te ofendendo numa questão de renda. Então, é um absurdo tão grande que a primeira questão é, por que estão te chamando de suburbano? E a outra questão vai ser o seguinte, que isso é uma desmoralização da classe trabalhadora, que vai ser o título do livro do professor Nelson, O Rapto Ideológico, onde o subúrbio ele passa a ser um serviço ideológico. Esse conceito de subúrbio ele passa a ser um conceito ideológico justamente para se referir e desmerecer uma classe trabalhadora. Né? O subúrbio ele é fruto de políticas públicas, ele é fruto de uma história
e ele é fruto da população que vive. E a população suburbana ela é uma das grandes riquezas de qualquer cidade, né? O que o subúrbio produz em termos de trabalho, em termos de história, em termos de cultura, apesar de todas as adversidades, é algo incrível, certo? E o estereótipo do suburbano é uma coisa muito triste. E sobre isso eu vou ler, né, uma passagem aqui do Olavo Bilac, né, uma citação, um trecho de uma crônica dele, que foi citada por outro autor, que diz o seguinte: num dos últimos domingos, vi passar pela Avenida Central um carroção atulhado de romeiros da Penha. Naquele amplo bulevar esplêndido, sobre o asfalto polido, contra a fachada rica dos prédios altos, contra as carruagens e carros que desfilavam, o encontro do velho veículo em que os devotos bêbados urravam me deu a impressão de um monstruoso anacronismo. Era a ressurreição da barbaria. Era uma idade selvagem que voltava, como uma alma do outro mundo, vindo perturbar e envergonhar a idade da vida civilizada. Ainda se a orgia desbragada se confinasse ao arraial da Penha, mas não, acabada a festa, a multidão transborda como uma enxurrada vitoriosa para o centro da urbs. Ou seja, o centro ele não é o lugar do suburbano. Esse texto ele reforça a segregação e a gente vê isso o tempo inteiro, né? Uma desvalorização, uma desmoralização, a criação de um estereótipo de suburbano. E a questão é, será que a pessoa pode me chamar de suburbano? Ou a gente deve, eu costumo perguntar, mas o que você quer dizer com suburbano? O que tem de ruim em ser suburbano? Eu acho que isso passa por reformular a pergunta e não em retribuir a ofensa, ainda mais sendo uma ofensa elitista a quem fez, seja essa pessoa integrante de uma elite ou não. Espero ter ajudado nessa reflexão e bons estudos.